Olá, Mônica, tudo bem com você? Oi, Christian, tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui também. Então, A minha primeira pergunta para ti é o seguinte: o que fez você procurar o HIT 12? Christian, procurei o Hit 12, na verdade, porque assim, foi logo no começo da pandemia, né, do ano passado, no caso, eu me vi ali trancada dentro de casa, como, né, como todo mundo aí que viveu essa fase, que foi aquela fase inicial, eu me vi ali trancada dentro de casa, sem hábito alimentar nenhum, assim, né, a gente acabou perdendo rotina para tudo, né? E aí eu me vi engordando cada vez mais, e aí bateu aquele desespero. E como eu já seguia você no Instagram por um bom tempo, né? Eu resolvi me mexer um pouco, porque eu já fazia acho que um ano e meio já que eu estava parada de exercício físico, porque antes eu fiz academia, tudo, né? Às vezes eu corria e tal, mas eu estava parada mesmo. E aí eu resolvi dar um passo aí extremamente importante, diga-se de passagem, né? Porque, né, na facilidade de estar dentro de casa, né, de poder se mexer um pouco e mudar o estilo de vida no meio daquele contexto todo de pandemia que estava todo mundo surtado, foi aí que eu vi a oportunidade mesmo, foi por isso que eu procurei o HIT 12. Que bom. Tu falou da facilidade, né, de fazer os exercícios em casa. Como que tu enxerga isso no HIT 12? Ai, é excelente, excelente. Eu sempre falo assim para todo mundo que fala assim: "Nossa, mas você consegue treinar em casa?" Eu falo, gente, é a coisa mais simples, porque de repente você se vê que você já está pronto para treinar, né? Qualquer cantinho ali serve. Eu brinco que assim, eu corria, né? E aí eu falava que, nossa, às vezes eu chegava em casa do serviço cansada, e aí, pensando, nossa, eu ainda preciso me trocar, eu preciso me preparar tudo para correr e tal, aí batia aquele desânimo. Que não é o caso de treinar em casa, né? Então, qualquer hora é hora, dá para você adaptar a tua rotina, né? E treinar os dias que você precisar, e não tem desculpa, porque são treinos super rápidos, inclusive, né? E se tu pudesse, nesse momento, resumir o HIT 12 em uma única frase? Olha, eu diria que o Hit 12 foi assim, uma praticidade assim que trouxe muito resultado para minha vida. Não é querendo, né, puxar, que nem a gente fala aqui no interior, puxar a sardinha para o teu lado, mas trouxe muito resultado em pouco tempo e, né, numa facilidade aí extrema, como eu acabei de falar, e que foi de treinar em casa o tempo todo, né? Tu já falou um pouquinho, né, da tua rotina de vida, assim, antes do HIT 12. Eu gostaria que tu ampliasse um pouco isso para mim agora. Tu falasse um pouquinho como era a vida da Mônica antes do HIT 12. Sedentária. Eu estava aí por um ano e pouquinho, como eu já falei, eu estava sem treinar, eu estava. E assim, eu vim de um histórico assim, de que muito tempo antes, 5 anos atrás, eu fiz uma dieta que eu perdi 22 quilos, né? Só que foi uma dieta restritiva, eu acabei ganhando muito peso depois, e aí eu sempre fiquei brigando com esse reganho aí, né? E aí, nesse tempo aí, um pouco antes de conhecer o HIT 12, eu estava só lutando contra esse reganho aí, achando que sem exercício físico eu ia conseguir alguma coisa. E não conseguia, né? Fora isso, as atividades do dia a dia elas já estavam bem difíceis de se desempenhar. É aquilo de, né? Eu sou professora, às vezes você vê que falta fôlego no meio da aula, porque falta condicionamento físico. Aquilo de você vê que você precisa ir na padaria ali na esquina, você vai de carro, sabe? Eu já estava bem assim. E praticar exercício físico, principalmente ter uma rotina diária de exercício físico, ajuda muito a você mudar hábitos que são bem pequenos, mas que você nem percebe que você pratica, né? E, de novo, né? Foi isso que o HIIT 12 despertou em mim, né? As atividades, assim, de pegar um peso dentro de casa, de, né, não ficar cansada de ficar falando muito, enfim, foram coisas aí que me ajudaram bastante. Eu até acho que tu já tocou em alguns pontos, né? Mas assim, se tu pudesse elencar o que tu mais gostou do programa do HIT 12?
O que eu mais gostei? Fora toda essa conquista aí que eu acabei de citar, eu gostei bastante também que são resultados que vêm de uma forma rápida, né? Porque não sejamos hipócritas, né? Quem quer emagrecer rápido, não tem jeito, né? E são resultados que vêm de uma forma rápida e, além de tudo, não é um resultado só de balança, né? Como eu vou falar um pouquinho aí daqui a pouquinho, mas é resultado em ver uma roupa vestir melhor, é o resultado de ver a definição dos músculos começarem a aparecer, mesmo que você esteja só, né, querendo emagrecer ali, você já vê um tônus muscular aparecendo e tudo, e com certeza isso motiva que você continue fazendo o programa o tempo todo. Aí. Me parece, assim, que a tua vida é bem atribulada, né? Professora, deve ter uma rotina bem, assim, complicada, né? E como que foi para te adaptar a tua rotina ao programa Hit 12? Como que aconteceu isso? Então, como eu estava dentro de casa, né, por conta da pandemia, mas o professor trabalhou triplicado toda essa época aí, né, de pandemia, eu conseguia, assim, eu falei que eu me tornei a pessoa que eu mais temia, porque eu comecei a usar o exercício físico meio que com uma fuga, assim, sabe? Vou descansar um pouco, deixa eu treinar, sabe? Então, assim, para falar que eu tinha um horário certo de treino, é mentira, né? Então, se um dia eu dava aula até final da tarde, eu acabava de dar aula, comia alguma coisinha, esperava um tempinho e já ia treinar, ou se não, eu dava aula até a hora do almoço, um pouquinho antes de fazer o almoço, eu já estava treinando para depois já ficar livre disso e depois continuar a rotina. Então, assim, é o que eu falo, como são treinos super curtos, você acaba adaptando e aí você se vê meio que na obrigação de treinar, né? Então você dá um jeito, né? Eu lembro assim, tinha dias que, é domingo, eu vou lá ver minha mãe. Mas já que eu vou ver minha mãe mais tarde, deixa eu treinar agora, porque eu vou chegar lá e tal, e aí eu vou comer, e aí depois à tarde eu vou estar com preguiça. Então a gente acaba se adaptando sempre por conta desses treinos serem super práticos aí e rápidos, né? Tu tocou num ponto que eu não ia te perguntar, mas agora eu vou. Tu falou que tu fazia os treinos em horários diferentes, né? Como que tu enxerga essa liberdade de poder optar pelo horário que tu deseja treinar? Olha, na minha opinião, é a melhor coisa que tem, porque eu sou uma pessoa que sou péssima para rotina, não consigo me adaptar a rotinas, assim. Então, quando eu fazia academia, por exemplo, né, então, eu vou chegar do trabalho, eu vou comer alguma coisa, enquanto faço digestão, eu vou me trocar, e eu chego na academia, enfim, chego em casa às 10h30 da noite, né, e aí para o outro dia acordar super cedo e começar de novo. E aí eu não tinha, né, essa janela toda de tempo assim, em algum outro horário para poder treinar na academia outro horário, né? Então tinha que ser à noite. E aí, adivinha, né? Não consegui continuar na academia, né? Porque não adianta, chega aquele dia que você tá super cansado, né? Você não quer. E nunca que eu usei a academia como aquela fuga, né? Que eu acabei de falar, né? Tô cansada, deixa eu treinar um pouquinho. Que não foi o caso dos treinos em casa, né? Então para mim foi excelente mesmo, assim, essa questão de não precisar ter uma rotina, mas claro, você fica, né, na sua responsabilidade de ter o treino diário e tudo mais, mas não tem a obrigação de ser sempre no mesmo horário. E agora vem a pergunta que não quer calar, né, Mônica? Quantos quilos você perdeu com o HIIT 12? Ou quais foram as medidas que tu perdeu com o HIIT 12? Então, para quem me viu, assim, né, depois da pandemia, não, porque a pandemia nunca acabou, né, mas quando eu comecei a já sair um pouco mais de casa, tudo, o pessoal olhava e falava, nossa, mas você emagreceu, quantos quilos você perdeu, né? Eu sempre respondia, aquilo nem importa muito, porque o que realmente importou para mim foram todas as medidas que eu perdi. Mas, assim, de peso, na época, eu perdi 7 quilos em 45 dias do programa. Perdi de quadril, eu perdi 6 centímetros. De abdômen, que sempre foi o que mais me
me incomodou, eu perdi 8 centímetros, então eu saí de um manequim que eu já estava no 40 apertado, indo ali para o 42. Sabe quando você não quer assumir que você está no 42 já? Eu já estava assim, e hoje eu uso 38 tranquilamente, né? Então, tive redução de medida de braço também, que é uma coisa que me incomoda bastante. Então, você acaba vendo o resultado, assim, de medida no corpo todo. Primeiro, eu quero te parabenizar, né, pelos resultados que tu teve. Aluna dedicada, diga-se de passagem, né? Eu tenho. E se tu pudesse me dizer assim, alguns pontos, mas dentre esses pontos, o que mais te marcou no HIIT 12? Que mais me marcou, olha, para ser sincera, foi toda essa, assim, o ganho que eu tive no meu bem-estar, sabe, na minha qualidade de vida. Como eu falei, de não precisar do marido para pegar um peso dentro de casa, não ficar tão dependente sempre, né, da questão carro e, né, essa mobilidade toda do dia a dia que o exercício físico te proporciona, né? Claro que daí o emagrecimento ele vira uma consequência, né? Você acaba emagrecendo justamente por ficar mais ativo, né? Então, o ganho que eu falo foi realmente na minha qualidade de vida. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E aí eu queria te perguntar, nesse momento, quais foram, Mônica, as tuas dificuldades com o HIIT 12? Olha, vamos ser sinceros, né? Com certeza. Assim, dificuldade que eu encontrei foi a seguinte: eu saí de um estado totalmente sedentário. E assim, eu não tinha muita noção de sair de um estado sedentário e começar a praticar uma atividade física. Então eu achei que eu já tinha que chegar explodindo já, sabe? Fazendo tudo e não sei o quê. Inclusive, logo quando eu comecei, eu chamava o Christian assim, eu falava, Christian, eu fiz o treino ontem, eu não tô conseguindo andar hoje. Então, assim, existem, claro, né, aquelas dores pós-treino que são benéficas até, mas eu acho que eu me excedi um pouco, assim, porque eu não tinha muita noção, né, de começar devagar, né? Então, por eu não ter muita noção de como começar devagar, chegava uma hora que eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, isso é muito para mim, o programa é muito difícil. Mas depois eu entendi que com calma e paciência as coisas funcionam muito bem e até melhor, né, do que você querer começar achando que é o Christian aí, que só trabalha com isso, né? Mas depois eu aprendi, aí não teve mais dificuldade, não. Conta um pouquinho mais para nós, que tu tocou nesse assunto, né? Que tu me chamava, né? Tu falou assim, eu te chamava muitas vezes, assim. Conta um pouquinho disso, para que as outras pessoas também saibam um pouco. Super acessível, gente. O Christian, coitado. A hora que você manda mensagem, ele te responde, ele ajuda, ele tira dúvida mesmo, seja de exercício, seja de alimentação. Se não é da alçada dele, ele vai pesquisar, depois ele entra em contato de novo. Então, não é porque eu estou falando com ele aqui, mas eu falo isso até longe dele, mas super acessível mesmo. Recomendo, assim, para quem eu puder recomendar, eu vou recomendar mesmo. Eu só tenho a agradecer, né, na verdade. Eu que agradeço. E Mônica, assim, e se a gente pudesse resumir assim, como é a tua vida hoje, depois do programa? Minha vida hoje, depois do programa, bom, vamos lá. Como eu falei, né, do todo a minha luta com a balança sempre foi, né? Então agora eu não vou falar que eu tô no 100% no que eu queria chegar, né? Ainda tô precisando aí perder mais umas medidas, o Christian vai me ajudar nisso de novo. Mas assim, minha vida depois, autoestima recuperada com certeza, né? Porque inclusive, né, como a gente está dentro de casa o tempo inteiro, a gente mal para se olhar, né? E aí, antes de eu procurar o HIIT 12, eu me olhei, você sabe, você nem se reconhece mais. Então, assim, agora eu voltei a me reconhecer.
autoestima, né? Super recuperada, disposição para fazer as minhas atividades básicas do dia a dia, disposição para treinar, coisa que eu nunca achei que eu fosse ter, né? Sempre fui preguiçosa, sempre fui a criança que fugiu da aula de educação física, eu assumo isso, sabe? E hoje em dia isso mudou totalmente e foi o que eu falei, a adaptabilidade dos treinos, né? De você conseguir treinar a hora que você puder e treinar rapidinho e depois você se sente, sabe? Oh, nossa, finalmente eu consegui treinar. Olha, eu consegui treinar certinho essa semana. Então, assim, você vai vendo os resultados e isso te motiva, né? Então, é isso que me motiva hoje. Eu jamais imaginei que eu ia ser motivada por atividade física, né? Mas muita coisa mudou, de verdade. A cabeça, principalmente, né? A cabeça muda bastante. Que bom. Então, para fechar assim com chave de ouro, eu vou te pedir, né? Tu recomendaria o HIIT 12? Já falei. Já falei até muito aqui, né? O pessoal vai achar que essa menina aí ficou ensaiando para ficar falando bem o tempo inteiro. Mas de jeito nenhum. Recomendo não só recomendo aqui falando com vocês, mas como já recomendei para muitos conhecidos e recomendarei sempre, porque vale muito a pena mesmo. Então é isso, Mônica. Muito obrigado. Te agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. E espero contar contigo aí na sequência, né? Temos mais treinos e mais programas vindo por aí. Com certeza, pode contar comigo, que você sabe que tô aqui, sempre. Um abração para ti, tá? Obrigada, Christian. Outro.